E aí, galera, e aí, pessoal que tá assistindo a gente, tudo bem? Cara, olha quem voltou. Amigos, voltamos. Amigas, Voltamos, todo mundo. Cara, eu vou começar dessa vez, tá bom? Lucas Matias. Cris Almeida com vocês. Boa. E galera, muito obrigado, antes da gente começar, muito obrigado por todo mundo que interagiu com o último vídeo, nos likes, nos comentários, as visualizações, todo mundo que compartilhou. Tamo junto, de verdade, muito obrigado, de coração. É isso aí. E, amigo, hoje eu tô muito animado, porque o tema é um dos meus favoritos. É o favorito dele mesmo. Eu amo falar sobre isso com a juventude, que é sobre chamado. Essa é uma das perguntas mais importantes que o nosso público, que a nossa juventude tem. E eu queria perguntar pra ti. A pergunta que, cara, na minha adolescência, na minha juventude, ela sempre repercutiu durante anos e eu convivi com essa pergunta na minha vida. Como descobrimos o nosso chamado? Como saber, como descubro o propósito de Deus pra minha vida? Eu tava pensando um pouco disso e a melhor forma de falar como nós descobrimos o nosso chamado, o nosso propósito, é falar um pouco de nós, né? Falar um pouco das nossas experiências. Sim. Boa. E eu me lembro que quando eu iniciei a minha vida cristã, como eu iniciei a minha vida no Evangelho, eu também tinha muito essas dúvidas, né? Qual que é o meu chamado? O que Deus chamou para mim fazer? Ou qual que é o propósito de Deus na minha vida, para fazer através da minha vida? E aí eu fiquei... E eu lembrava que eu gostava muito de evangelizar, eu gostava muito de falar do amor de Deus, ardia meu coração, nossa, eu enchia de lágrimas quando eu via alguém chorando quando eu falava que Jesus amava ela. E meu coração ardia para estar ali no púlpito, para estar falando de Jesus, eu li um versículo em casa e eu falo, nossa, eu não vejo a hora de ir para a igreja e ter uma oportunidade para falar dessa revelação. E aí eu pensei assim, aí eu falei com minha mãe na fé, minha conselheira na época, ela falou assim, você tem muita facilidade em falar do Evangelho, né? Você tem muita facilidade de falar de Cristo. E outra coisa, você ama fazer isso? Eu falei, sim. Meu coração arde. Eu falei assim, então esse é o seu chamado. Então, acho que o chamado, ele tem a ver com aquilo que, o seu coração arde para fazer aquilo, você ama fazer aquilo, e, tem a ver com suas habilidades, tem a ver com a sua desenvoltura, tem a ver com aquilo que você tem mais facilidade de fazer. E é interessante a gente entender também que o chamado não se trata somente de coisas que eu faço na igreja ou dentro da igreja. Não, alguns foram chamados para ser empresário. Sim. E no meio empresarial ajudar financeiramente o evangelho, a causa do evangelho, financiando missionários, né? Outros foram chamados para ser pastor. Sim. Outros foram chamados para ser um doutor, para ser um advogado, para ser um professor. Filósofos. Exato. E nessas áreas, influenciar essas áreas e trazer a cultura do reino de Deus. Então, o chamado, ele não é somente na igreja, né? E ele tem um propósito, né? Cara, eu amo isso e foi muito pertinente que você tocou nesse assunto, porque eu pensava que o chamado de Deus, os ministérios, se limitavam àquilo que eu poderia fazer dentro do templo. Então, se eu não tenho chamado para a área musical, eu tenho que ser, na área da pregação. Se eu não tenho na área do ensino, tem que ser da música. E às vezes a nossa galera não foi chamada para cantar ou para pregar. E eu ficava me perguntando, mas, cara, isso tem que ter algo a mais. E quando nós começamos a estudar e trocar essa ideia, Deus revela que, o chamado dele, o propósito dele engloba muito mais do que a igreja, do que a instituição. Mas é um chamado universal. Saber o nosso chamado traz sentido para a nossa vida. Por muito tempo, quando nós éramos crianças, nós íamos à igreja aos domingos, aos sábados, simplesmente por ir. Eu canto na juventude, eu participo do grupo de jovens e é isso. Mas a partir do momento que o Cris, que nós descobrimos o nosso chamado, aquilo ganha sentido para a nossa vida. Agora, ir à igreja aos domingos tem sentido para mim. Agora eu sei o porquê eu estou indo para a igreja, agora eu sei o porquê eu tenho que acordar cedo na segunda de manhã, para ir trabalhar. Agora eu sei porque eu tenho que estudar naquela universidade que eu não gosto, mas eu sei porque eu estou ali. Porque eu tenho um propósito, eu tenho um sentido. Então fazer o que eu tenho que fazer as minhas coisas, a minha vida rotineira, ir à igreja, trabalhar e tudo isso, ganha mais sentido. Porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho que fazer. Lucas falando, eu realmente acredito que a nossa vida, ela tem um sentido. Eu não acredito nesse conceito, nessa teoria de que estamos aqui de passagem na Terra e acabou, morreu, nasce outra pessoa e morreu sem sentido nenhum. Não, eu realmente acredito com todas as minhas forças que Deus tem um plano individual para cada um de nós. Para mim, para o Cris, para você que está assistindo. A nossa vida tem que ser mais do que... Até a gente está trocando essa ideia anteriormente de que, trabalhar e pagar a conta e acabou a nossa existência.
Não, realmente acredito que Deus tem um propósito maior e de significado para a nossa vida aqui. Cara, você falou sobre propósito, sobre sentido para a vida. E eu estava pensando muito nisso. Eu estudo psicologia, Legal. faço faculdade de psicologia. E aí eu estava lendo alguns livros, eu estava andando na rua, eu fiquei refletindo um pouco, pensando sobre aquilo que Salomão fala. Tudo é vaidade, né? Se a gente para um pouco para olhar o plano existencial, se a gente compara assim contexto territorial, se a gente se comparar a magnitude a grandeza das montanhas, dos mares, das cidades, né, do globo terrestre, o ser humano é uma, sabe? Pequeníssimo. É tão minúsculo. Se a gente pegar o planeta Terra e comparar com o Sol, comparar com os outros planetas da nossa galáxia, ele se torna tão minúsculo. Sabe? E se a gente pegar a nossa galáxia e comparar com bilhares de galáxias que existem no universo, Nossa. é como, sabe, a cabeça de um alfinete. E mais, sabe, mais louco que isso é que tudo isso que a gente conhece do universo é só 3% do universo observável. Uau. 98% do universo a gente não conhece. E eu fiquei pensando, sabe, em toda essa grandeza do plano existencial, e eu fiquei questionando qual que é a razão da existência, qual que é o propósito da vida. E é isso que Salomão vai dizer. Ele fala assim, cara, eu observei tudo nessa vida e não tem nada de novo, nada muda. Tudo que está sendo feito agora já foi feito anteriormente, vai ser feito depois. Nada se renova, sabe? As coisas é um ciclo. E esse ciclo passa para todos da mesma forma. Então, diante disso, ele fala qual que é a razão da vida, qual que é a razão da existência. Eu fiquei pensando nisso, sabe, qual que é o propósito? Será que a minha vida vai se resumir somente em trabalhar e pagar conta? Será que a minha vida vai se resumir somente naquilo que eu quero para mim? Olha para a vida, olha para as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, olha para o nosso cenário, sabe? Tem que ter algum sentido. Tem que ter algo maior. Tem que ter algo maior. Yeah. E tem algo maior. Quando a gente olha para a luz da Bíblia, tem algo maior. Qual que é a forma de eu passar nessa existência? E não somente passar de forma passageira, mas eu passar e deixar uma marca. Eu passar e viver, eu passar e fazer uma diferença de alguma forma. É eu viver o meu chamado, é eu viver o meu propósito. Quando eu passo por esse plano existencial e vivo o meu propósito, eu faço diferença. Porque eu influencio o mundo espiritual, e o mundo espiritual ele influencia a nossa realidade, né, o plano físico, para algo muito maior do que só a minha vida. Né? É como a gente podemos marcar uma geração fazendo o nosso propósito. Já pensou se todos nós cristãos, se todos nós jovens cristãos entendesse a importância do chamado e dentro desse chamado viver a importância do propósito? Porque o propósito, ele é maior do que as nossas próprias vidas. Yes. O propósito, ele é maior do que a minha vida. E a gente vai entender isso. Eu vou trazer um versículo que está em Esther. Esther, capítulo 4, versículo 12, diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, o socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este, você não chegou à posição de rainha. Então, qual que é a diferença de chamado de propósito? Qual que era o chamado de Esther? Ser rainha. Deus levantou Esther, era a mulher mais bela, o rei se agradou dela. Então, Deus chama ela para ser, eu vou criar uma mulher linda, bela, temente a mim, do meu povo, que essa mulher vai ser escolhida para ser rainha. Ok. Legal. Rainha. Entendi. A gente está falando de rainha, está falando de trono, está falando de palácio, a gente está falando de poder, de influência, está falando de riqueza, está falando de rainha. Isso tudo foi para a vida de Esther. Só que esse é o chamado, mas qual que era o propósito? O propósito era que esse chamado dela de estar ali e o nível de influência fosse livrar o povo judeu. O propósito era maior do que a vida dela. Tanto é que Mordecai falou o quê? Quem sabe não foi para isso que Deus te levantou.
Quem sabe que não foi para isso que Deus te levantou, para este momento. Então, se a gente olha hoje, quem sabe não foi para isso que nós nascemos nessa geração? Quem sabe que não foi para isso que você está no curso superior que você está frequentando, que você está estudando? E não faça como alguns que quando vai para a faculdade esquece do evangelho, vira ateu ou não acredita mais em Deus, ou não segue. Não, quem sabe não foi para este momento, naquele curso, naquela sala, estudando essa matéria que Deus nos chamou. Quem sabe se não foi para essa profissão que Deus te levantou. Quem sabe se não foi para esta empresa que Deus te colocou. Quem sabe se não foi para esta igreja que Deus te colocou. Para quê? Para um propósito maior. Quando a gente olha para a Bíblia, existe um propósito universal, que isso é para todos. Não, é só para pastor, não. Existe todos. Um propósito que é para todos. Qual que é o propósito de todos? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é um propósito universal. Isso é um propósito para todos. Esse propósito é maior do que a nossa própria vida. Este propósito é maior do que o Christian. Esse propósito é maior do que o Lucas. E como Margot que eu falou, se você não fizer aquilo que você foi chamada para fazer, fica tranquilo, o livramento virá de outra forma. Então eu entendo que, mesmo que Deus me chamou, através do meu chamado, para um propósito, se eu não cumprir este propósito, o propósito ele é maior do que a minha vida, de forma que Deus levanta outro para fazer aquilo que eu não fiz. Então a gente tem que pensar assim, o propósito de Deus não vai parar por causa de mim. O Deus Supremo, o Deus Altíssimo, o Deus Criador de todas as coisas, ele não vai, milhares de jovens não vai ser mais alcançado porque o Christian não quer mais falar de mim. Não, ele vai levantar outro. Se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, ele vai levantar outro. Por quê? Porque o propósito é muito maior. E aí Esther entendeu, eu estou aqui, estou no bem bom, Deus me chamou, Deus me abençoou, mas calma aí, Deus me abençoou para que finalidade? Deus me abençoou para que propósito? Aí ela entende o propósito, ela vai jejuar. E aí a gente entende a história que através dela, ela fala com o rei. Através do rei, Deus dá o livramento para o povo judeu. Nós não somos o fim. Nós somos o meio, um canal. O nosso chamado não é o oceano inteiro, mas é uma gota. O oceano, ele é o propósito de Deus. O nosso chamado, a nossa vida, ele é uma gota dentro desse oceano que faz a diferença e que faz ele se mover. Eu realmente acredito que Deus tem algo grande para a nossa geração, para a juventude brasileira, tem algo grande. E o meu propósito não é o final, não é ser algo grande, não, mas é ajudar Deus a realizar isso. Acompanhe aí na tela para você ver a grande comissão, nosso propósito universal. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Cara, era uma das últimas coisas que Jesus estava falando para os discípulos. Ele havia morrido, ressuscitado, se encontrou com a sua galera, a galera dele, e ele deu uma missão para todo mundo. Vão e espalhem as boas novas. Vão e falem do meu amor e da minha vida sobre as pessoas. Cara, olha a responsabilidade, olha a nossa missão. Isso se estende para os dias de hoje também. Começou na época de Jesus, e se estende para mim, para o Cris e para quem está assistindo. Olha a importância do nosso propósito, do nosso chamado. Eu lembro de uma vez, eu estava conversando eu acho que estava dando aula na EBD para a juventude e tal, e o Espírito Santo ministrou uma coisa no meu coração naquele momento que eu não havia ensaiado, que eu não havia preparado anteriormente. A partir do momento que nós descobrimos o nosso chamado, para que nós nascemos, nós paramos de reclamar para Deus, me tira daqui, desse lugar. Nós começamos a falar para Ele. Faz sentido, né? Por que aqui? Sabe? A gente começa a passar, que eu odeio esse trabalho é horrível, é uma droga e tal. Mas aí a gente começa a perguntar para o Senhor, por que esse trabalho? E não para quê? Sabe, eu odeio essa faculdade, eu odeio essa família. Não, mas por que essa faculdade? Por que essa família? O que o Senhor quer fazer dentro da minha casa através de mim? O que o Senhor quer fazer no meu trabalho através de mim? Isso que a gente tem que se perguntar todos os dias. Nós estamos nos lugares onde estamos, nós vivemos o que vivemos por um propósito maior. E o que é louco é que não se limita a nós, cara. As bênçãos de Deus para minha vida não são finais na vida do Lucas, mas influenciam a vida do Cris. Os talentos de Deus na vida do Cris não acabam aqui, mas abençoa a vida do Lucas e a vida de quem está assistindo. Então o chamado de Deus para a gente, que Deus nos dá, não acaba em nós, amigo. Mais um exemplo de chamado e de propósito, a gente pode olhar para o contexto de Israel quando está saindo do Egito. Quando eles saem, de fato, do Egito, eles saem com muito ouro, sabe, toneladas de ouro, com muitas pedras preciosas, com muitos tecidos finos, sabe? O povo saiu rico, praticamente.
E aí, nossa, glória a Deus, né? O povo saiu, né? Deus abençoou o povo. Yeah. Só que lá na frente, o que a gente entende? Deus, ele fala para Moisés, meu propósito é criar uma arca, é criar um tabernáculo, para que essa arca esteja lá e a minha presença vai estar sobre vocês. Então, olha o propósito, criar o tabernáculo. O que acontece? Aquela riqueza que eles receberam lá atrás serviu para que eles doassem para fazer o tabernáculo. Então, o que eu entendo? Que doido. Deus, ele não abençoa a minha vida só porque gosta de mim, né? Deus não abençoa as nossas vidas só por abençoar. Deus não abençoa as nossas vidas somente para nós mesmos, mas Ele abençoa a nossa vida para um propósito maior do que as nossas próprias vidas. O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado? O que você tem feito com as oportunidades que Deus te deu? O que você tem feito? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu, com as ferramentas que Deus já nos deu, com os talentos que Ele já nos deu, com o chamado que Ele colocou sobre a nossa vida? O que nós estamos fazendo em prol do propósito que é maior do que nós mesmos, e que é esse propósito e que é esse chamado que vai trazer o sentido da existência, sabe? O sentido da existência, o sentido de existir. E essa é a mensagem desse vídeo, amigos. Eu começo por nós mesmos, Lucas, eu começo por mim, pelo Cris, e eu passo para vocês. Nós precisamos saber o nosso chamado, o nosso propósito. Veja naquilo que você tem na sua bagagem, o que você gosta de fazer. Cara, tem uma galera, nova geração, que gosta muito de games, de arte. Quem sabe Deus não te chamou para influenciar o campo dos games e da arte, Exato. Cara? Tem uma galera que gosta muito de esporte. Pô, Deus te chamou para influenciar a galera do esporte. Outros gostam da área acadêmica, outros gostam de filosofia, o Cris de psicologia ou de comunicação, enfim. Deus nos chamou, cara, para ser essa complemento um do outro e para mostrar o reino dentro dessas áreas diferentes da vida. Cara, e é isso, mano. Essa é a mensagem. Tem muito mais para falar sobre chamado e propósito, mas a gente para aqui porque já deu mais de 20 minutos de vídeo. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua opinião, né? Deixa a sua opinião, se inscreva no canal você que não é inscrito. Por favor, o que você acha sobre esse tema? Conta o seu testemunho também. Conta aí as experiências que você teve com Deus. Por favor, tudo a gente gosta de ler demais. Fechou? É isso aí. Tamo junto. Falou, galera.